Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, EBD Online. Hoje nós vamos aprender a lição 8 desse novo trimestre de 2024. Ó, pessoal, primeiro trimestre de 2024. Essa lição aqui, ó. Lição bonita, ó. A lição de hoje é a lição 8, a disciplina na igreja. Olha, pessoal, a disciplina na igreja, é esse assunto que nós vamos aprender hoje. É necessário disciplinar o crente ou não? Tem base bíblica para a disciplina na igreja? O que é a disciplina? Quanto tempo devemos disciplinar o crente que pecou? 1 mês, 6 meses, 1 ano ou mais? A disciplina traz restauração ou prejudica? O que a Bíblia diz sobre a disciplina? É isso que você vai aprender hoje nessa matéria, nessa lição 8, a disciplina na igreja, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia, mais de 24 anos em São Paulo, capital. Nesse ano de 2024, eu completo 24 anos que dou aula de teologia. E ministro aula teológica em 16 países, 27 estados brasileiros. Já formei cerca de 20 mil alunos no mundo. E nós temos os livros de teologia aqui para você que gostaria de fazer o curso. Nós temos aqui, ó, 20 livros, é o curso básico. Tem vídeo aula gravada, tem os livros, você faz uma prova e pega o seu diploma. Ó, compra os livros, o diploma você ganha de presente, tá bom? Você ganha histórico, carteirinha. Quem quiser, pessoal, me chama no meu WhatsApp aqui embaixo, nos comentários e na descrição. Você fala, pastor Josiel, eu gostaria de fazer o curso de teologia. Aí você paga, passa o endereço, eu mando os livros, chega aí com 5 dias na sua casa, tá bom? Vamos para a aula. A disciplina na igreja, como eu estava falando, é bíblico. A Bíblia fala sobre a disciplina na igreja. O que a Bíblia fala? Nós vamos aprender agora, pessoal. Vamos lá. Eu vou ler a introdução junto com vocês, tá? Eu gosto de ler todo mundo junto. Aqui é EBD Online. Se inscreve nesse canal, compartilha nos teus grupos. Aqui é uma pré-aula. Você vai assistir a aula, mas você já assistiu antes. E aqui nós vamos ler o texto áureo junto, ó. O texto áureo está aqui no meu dedo, nós vamos ler junto, ó. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor e não desmaie quanto por eles fores repreendido. Hebreus 12 e 5. Verdade prática. Vamos ler agora a verdade prática, todo mundo junto. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite o crente refletir sobre o caráter de Cristo. A Bíblia fala sobre a disciplina? Sim, fala. E o que ela fala? É isso que nós vamos aprender agora, meu irmão. Pega a sua Bíblia, leia a leitura em classe para você entender melhor, que eu vou ler aqui a introdução. A introdução está aqui, ó. Eu vou ler para vocês, ó. Nesta lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja necessária a disciplina como prática da igreja cristã, vendo sendo esquecidas, negligenciada por muito. Ora, uma igreja que não corrige os seus membros, perdeu a sua identidade, não passando por um grupo social. O resultado disso são igreja fraca, anêmica e sem testemunho cristão. Por isso, nosso assunto da disciplina cristã, como um processo informativo do caráter cristão nas modalidades corretivas e formadas.
A disciplina, pessoal, ela existe em todos os segmentos, na política, na empresa, na sociedade, em um condomínio e principalmente na Bíblia. O que é uma disciplina? É um meio de se corrigir, é um meio de pôr ordem, porque sem ordem vira bagunça. Existem 3 coisas, pega uma caneta e anota aí que eu vou falar. Regras, leis e princípios. A regra é para um condomínio, a lei é para um país, o princípio é universal. Deus não quebra princípio. Por exemplo, para entrar no céu é o princípio do arrependimento. Você tem que se arrepender e crer em Jesus Cristo. Para entrar no céu é esse princípio. O princípio da salvação é fé e arrependimento. Não tem como a pessoa entrar no céu sem ter fé e sem se arrepender. Não tem, é um princípio. Deus não quebra princípio. As leis se mudam, as regras se quebram, mas o princípio não. O princípio, ele é eterno. Eu tenho um vídeo no YouTube que vocês devem ir assistir lá. O que é princípio? Princípio da adoração a Deus, princípio da condenação, que é aqueles que não querem Deus, princípio da salvação, que é fé e arrependimento, princípio da leitura, quem lê mais sabe mais, princípio da oração, quem ora mais tem mais poder, princípio da visão, quem estuda mais tem mais visão, tá? Então, a disciplina é para pôr uma regra. A disciplina, ela é humana, não divina, tá? Divina é o princípio. Por exemplo, uma pessoa pecou, aí ele vai lá e chora, e dobra os seus joelhos, se arrepende diante de Deus e confessa: Deus, pequei, perdoa o meu pecado. Aí ele vai lá na mulher dele e confessa: mulher, pequei, ora por mim, me perdoe. Aí vai lá no pastor: pastor, perdoe, pequei, ore por mim e me perdoe. O pastor orou, a mulher orou e ele orou a Deus. Está perdoado, meu irmão. Se Jesus voltar naquele momento, ele sobe para o céu, não fica não. Sobe, porque ele confessou. E a disciplina? Ele vai ter que pagar, porque é uma norma da igreja. A disciplina não é o tempo do perdão. O tempo do perdão é o tripé. Anote aí, o tempo do perdão é o tripé. Para ter perdão, precisa desse tripé. Confessar, abandonar e se arrepender. Anote bem aí, ó. A Bíblia diz: se com tua boca confessares. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, o tripé da salvação é 3: confessar, abandonar e se arrepender. Se arrependeu, confessou e abandonou, meu irmão, não existe condenação. Até Jesus falou para a mulher pecadora: alguém te condena? Não. Você me confessou, agora vais e não peques mais. Então, meu irmão, na hora que a pessoa confessa e se arrepende, já está ligado no céu, já ligou. Ligado com o céu é confessar e se arrepender. Se cumpre o que a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará. Então a salvação, ela é um tripé. Ela é formada de arrependimento, de abandono do pecado e de confessamento do pecado. Tem que confessar, tá? Agora, quanto à disciplina, é humana, é para a igreja, é local. Mas Jesus voltou e a pessoa está na disciplina. Vai subir no arrebatamento? Vai, porque ele confessou. Ele se arrependeu. Se ele tiver arrependido de coração, se ele confessou de coração, e se ele parou de praticar, sobe no arrebatamento, meu irmão. Não fica aqui não. Fazendo o que aqui nessa terra? Agora, se ele confessou, mas continua praticando,
ou não confessou, ele continua ocultando e nem se arrepende, aí ele fica. Então a disciplina na igreja não é para levar para o céu. O que leva para o céu não é a igreja, é o dono da igreja, Jesus Cristo. O céu não é da igreja, o céu é de Deus, de Jesus Cristo. Então é ele que leva para o céu. Agora a igreja tem autoridade sim de disciplinar, deixar lá quanto tempo? Vamos lá, quanto tempo deixar uma pessoa? Já nós vamos explicar isso aí, vamos ler aqui. Necessário da disciplina bíblica. Deus é santo. A santidade é um dos atributos de Deus, por isso é uma coisa santa que justifica a necessidade da disciplina. Deus é santo, o pecado é abominável. Então Deus e o pecado não combinam, é igual fogo e água, a luz e as trevas, o dia e a noite. Então se Deus é santo, ele abomina o pecado. Abandonou até o seu filho na cruz. Jesus está na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Deus abandonou Jesus na cruz por causa do pecado do ser humano. Então Deus e o pecado não combinam, é igual a luz e as trevas, o fogo e o gelo, não dá certo. Pecou, meu irmão, você pecou, você não está com Deus. Agora se arrependeu e confessou, aí está com Deus, mudou a história. É o princípio da condenação, é o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o princípio da salvação é o confessamento e o abandono, tá? Eu vou explicar o que é a disciplina. Eu estava lendo aqui antes de começar a aula, né? Estava lendo aqui a revistinha. Deus me deu uma parábola enorme para explicar a disciplina, que na hora que eu abrir minha boca, tua visão vai mudar em relação à disciplina. Deus me revelou, meu irmão, na hora que eu estava aqui preparando a aula. Sabia que eu preparo a aula antes de estar ensinando? Para mim saber o que eu vou falar, é o roteiro, né? Eu vou lendo aqui, eu vou estudando. Tudo que eu estou falando eu já estudei. O Espírito Santo me revelou uma coisa aqui que eu vou falar agora. A disciplina é necessária. Por quê? Preste atenção aqui, ó, na revista. Meu irmão, se você vai ao médico e diz, médico, esse meu dedo está podre, com câncer, o que o médico vai fazer? Ou uma cirurgia nele, ou amputar, ou passar remédio, e vai isolar, não é isso? Para o dedo tentar resgatar, ficar membro do corpo. Se não tem condição, ele pode amputar. Ou você vai no médico e diz, médico, eu caí do carro, bati o carro, quebrei a perna. O médico vai engessar a perna para recuperar ela. E vai dizer, você não pode mexer na perna por tanto tempo, tantos meses, conforme a gravidade pode ficar até anos. Conforme a gravidade pode ficar dia, meses. Uma vez eu quebrei o meu tornozelo, torci, né, o tornozelo. Fiquei uma semana sem andar. Então depende a gravidade do pecado do membro, do crente. Tem pecados leves, pecados médios, pecado grave. Qual foi o pecado? Então, se foi uma fratura leve, o médico vai dizer, com uma semana você volta a andar, um mês. Se foi uma fratura média, olha, uns 3 meses, 6 meses. Se foi uma fratura gravíssima, você vai ficar até anos. Então, o pecado é a mesma coisa. Pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Mas só que tem graus de pecado diferente, meu irmão. É diferente. Ó, a mentira é pecado, mas é um grau a menos, porque a pessoa se arrepende ali e já era. Já o homicida, ele matou. Ele pode confessar, mas ele vai ter que pagar diante da lei. Aí é um pecado gravíssimo. Pecado gravíssimo é o pecado de morte. Pecado de morte, vício, prostituição, homicida, bebedice, fumo, entendeu? Então esses pecados são gravíssimos. Confessou que matou, é um pecado gravíssimo, meu irmão. Tem que ficar um bom tempo em disciplina para aprender, tá? Agora não, ele só bateu lá no filho,
tudo bem que foi briga, mas eles se arrependeram e choraram e estão consertados. Aí é um pecado mais leve, meu irmão. Tem graus de pecado diferente. Pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Só que tem graus diferentes. Uma pessoa roubou uma bolacha para comer que estava com fome. É pecado, é roubo. Roubo é roubo. Mas o outro roubou o quê? Milhões e milhões da Receita Federal, do governo, dos bancos, assaltou o banco, assaltou o carro forte. É pecado, é o mesmo pecado de roubo da bolacha. Só que o grau é menos. Pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Mas o grau não é igual. A lei entende, essa mulher roubou uma bolacha porque o filho dela e ela estava com fome. A penalidade é bem menos do que o cara que roubou a Receita Federal, o Brasil, o rombo do Banco Central, o carro forte, deu tiro. Aí é outro grau, é outro nível, vai pegar anos e anos. Da mesma forma o pecado, entendeu? Pastor, eu beijei lá numa mulher, agarrei ela. É pecado, meu irmão, mas não consumou o ato, é um pecado mais leve. Consumou o ato e ficou praticando, é um pecado mais grave. Então tem graus de pecado diferentes. Então para o pecado mais leve, você dá uma disciplina mais leve. Para o pecado mais médio, dá uma disciplina média. Para o pecado mais grave, dá uma disciplina mais alta. Entendeu? Então, se você fraturou a mão, vai ficar quanto tempo? Depende da gravidade. Quanto tempo é uma disciplina do crente? Depende da gravidade. Ele é casado, mas só beijou uma mulher fora, é pecado. Mas a gravidade é menos. Ele é casado, mas ele beijou e amassou, alisou uma mulher fora. É pecado. Mas é um pecado médio. Agora ele é casado e ele teve relação com outra mulher. Aí é um pecado grave. Entendeu, meu irmão? Então, é uma fratura leve, o médico vai dizer menos de um mês. Uma fratura média, o médico vai dizer 6 meses. Uma fratura grave vai ficar 1 ano ou mais. Sem mexer a mão, sem mexer o pé. Vamos recuperar o membro do corpo. Vamos recuperar o membro do corpo. Agora, se minha fratura é leve, mas eu engesso, um gesso bem forte, deixo 1 ano, eu posso matar minha mão. O que eu quero dizer com isso? E se o crente, o pecado dele é um grau mais leve, e você deu 1 ano, 2 anos, 3 anos para ele, você vai matar ele. Tem igreja que mata o membro na disciplina. Entendeu? Agora, se o pecado dele é grave, que dá uma disciplina alta. Se o pecado dele é mais leve, que a disciplina seja leve. A intenção não é matar a alma, é restaurar. A intenção não é cortar o braço que foi fraturado, é restaurar o braço do corpo. A intenção da disciplina não é jogar fora, excluir. A intenção, meu irmão, até no Código Civil brasileiro de hoje, não pode se excluir. Excluir o quê? A igreja é pública, todo mundo pode ir. Eu vou excluir este membro, ele nunca mais pode entrar na igreja. A igreja é pública, pode entrar o espírito, o macumbeiro, o gay, o prefeito, pode entrar quem quiser, o ladrão, drogado, bêbado. A igreja é pública. Como que você vai excluir uma pessoa? Ah, eu vou excluir. Excluir quer dizer jogar no lixo, na lixeira, é isso? Ah, mas ele não quis o perdão, ele não quis hoje, mas amanhã ele pode querer. Então, o certo é disciplinar. Tirar do cargo. Tirou do cargo já é uma disciplina. Só em ele ficar lá no banco já é uma disciplina. Entendeu? E outra coisa, não precisa tocar trombeta não, viu? Pá, o fulano pecou, pessoal, vamos disciplinar. Todo mundo vai ficar sabendo. Que ridículo. Que ridículo, meu irmão. O cara lá é casado, mas ele deu um cheirinho, um beijinho numa mulher, ele pecou, isso é pecado.
Não estou dizendo que não é. Mas aí ele vai dizer, o irmão fulano de tal beijou a outra mulher e a igreja quer disciplinar, diga amém, amém. Todo mundo vai ficar com aquilo na mente. Entendeu? Pecado em oculto se trata em oculto. Pecado em público se trata em público. Ninguém sabe, ele pecou, ninguém sabe. Pode ser até um adultério, mas ninguém sabe. Então, meu irmão, se trata em oculto. Agora, é um adultério, mas deu escândalo, todo mundo sabe. Aí se trata ao público. Se todo mundo sabe na igreja, na cidade, aí você pega o microfone e fala, o fulano de tal está disciplinado, desligado da membresia da nossa igreja, porque pecou. Ok? Agora, se ninguém sabe, ele pediu perdão ao pastor, pediu perdão à mulher, o pastor ali mesmo tira ele do cargo, deixa um tempo lá no banco, depois restaura. Se uma mão quebra, nós vamos trabalhar em cima dela para tentar resgatar ela para o corpo, porque ela é útil para o corpo. Entendeu? Vamos lá. A igreja é santa, ou seja, a igreja é saudável. Aí tem um membro lá que está enfermo, tem que isolar, passar remédio ou amputar. Tem casos que é amputar. A amputação é a disciplina, né? Ou a exclusão. Exclusão, é a amputação. Quando a igreja não disciplina? Quando a igreja não disciplina, ela perde a autoridade. Meu irmão, é só a disciplina bíblica, é só usar a cabeça. O teu dedo está machucado, está doente. O que você vai fazer? Vai continuar doente com ele ou vai no médico? Vai no médico, passar remédio, cirurgia ou amputar. Entendeu? Amputar. Então é só usar a cabeça. O corpo de Cristo é símbolo de um corpo físico. Na aula passada eu falei, a igreja como organismo e organização. Como organismo ela é espiritual, como organização ela é física. Então a disciplina bíblica não precisa nem ser bíblica, pessoal. É só você colocar a mão na consciência. Se a sua mão está doente, você vai deixar ela doente ou vai procurar o médico? Procurar o médico e dizer, médico, minha mão está doente. Aí ele vai fazer raio-x, dizer, está quebrado, tem que engessar, está normal, não foi grave, ou tem que amputar, porque senão passa para o corpo inteiro. Entendeu? É igualzinho a disciplina. Eu quero, pastor, saber se a disciplina é bíblica. A disciplina no teu corpo é benéfica? Sim, eu tenho que ir no médico. Meu pé quebrou, tenho que ir no médico. Então a disciplina existe até no nosso corpo físico. Imagina no corpo espiritual da igreja. Propósito de manter a disciplina, manter a honra de Cristo, manter a honra do corpo. Entendeu? Você tem uma mão podre e nunca vai no médico. Nossa, todo mundo vai dizer, nossa, esse cara tem uma mão podre e não opera, não vai no médico. Vai desonrar o corpo. Um pecado na igreja desonra o corpo de Cristo. Fazer o comportamento pecaminoso. Ou seja, tua mão está com câncer, está quebrada a tua perna e você não procura o médico, não vai no hospital. Então você é maluco. A igreja tem que mandar o membro para o hospital. Tirar ele do cargo urgente. É um pastor, um presbítero, sai do cargo e fica lá no banco. Quanto à Santa Ceia, é ele Deus. Você pode até orientar, não tome, mas não pode proibir, que Paulo falou, cada um examina-se a si mesmo. Se a pessoa tomar, problema é dele, não é do pastor e nem da igreja. Não tolera a prática do pecado. O pecado, meu irmão, é a doença. A tua mão está com câncer, está doente, está quebrado, o teu pé está quebrado. Você vai ficar tolerando ou vai no médico? Entendeu? A melhor coisa é ir no médico, ou seja, ir no pastor e confessar, se arrepender e parar, e ele te dá alguns tempos de disciplina. Forma de disciplina bíblica, a disciplina como modo de correção. A disciplina é uma correção. A mão está doente, vai no médico, médico está doente, estou sentindo dor.
ele passa um raio-x, ele passa exame, ele passa tudo e vai dizer é isso, isso. Ó, pessoal, eu bati esse dedo aqui, ó, na porta do carro, ficou preto e doía. Ficou preto. Aqui na ponta, aqui, bateu na porta do carro. Fui fechar a porta do carro, aí bateu. Meu irmão, eu sei que eu vi estrela, assim, ó. Aqui ficou preto. Aí tava doendo. Aí eu fui no médico. Médico, tá doendo. Eu bati aqui. O médico olhou. Vamos bater um raio-x. Bateu. Aí o resultado veio. O médico falou: meu filho, pelo raio-x não é nada. Eu falei, claro que é, mas tá doendo muito. Eu tô com medo até de perder o dedo. Ele, não é nada. Vai para casa que sozinho o corpo vai se curar. Eu fui, ó, como é que tá o dedo, ó. Tava preto. Esse dedo aqui, meu irmão, estava preto aqui, ó. Quase que eu pensei que ia perder o dedo. Tá bom, não sinto nada. O corpo sozinho se curou. Então, é igual um irmão que chegou para o pastor, estou triste, angustiado, o que foi? Eu tive uma fraqueza aí, pequei, pastor, mas o que foi? Fala. É lá no serviço, tinha uma festa, um churrasco, todo mundo bebeu cerveja, eu bebi também, pastor, eu estou triste, pensando em parar de ir da igreja. É igualzinho esse dedo. Um copo de cerveja é pecado. Eu não tomo cerveja e condeno. Aliás, tem 50 anos que eu não tomo cerveja, desde que eu nasci. Eu nunca tomei cerveja na minha vida e nunca fumei. Fumei um cigarro? Não. Tomei um copo de cerveja? Não. Eu, pastor Josiel, nunca bebi cerveja e nem fumei cigarro. E nunca nem vi drogas na minha frente. Você conhece droga, pastor Josiel? Não sei nem o que é isso. Se colocar drogas e cocô de rato, eu não sei qual é a diferença, eu não conheço droga. Eu nunca bebi cerveja, nunca usei droga e nem cigarro. Eu não sou santo, tá? Mas essas 3 coisas ninguém pode me acusar. Eu vi o pastor Josiel fumando, ninguém vai me acusar disso. Vi o pastor Josiel bebendo cerveja, ninguém vai poder me acusar disso, que eu nunca bebi, não sou doido. Ninguém vai me acusar que eu usei droga. O pastor Josiel usa droga, é usuário. Maluco, eu nem conheço droga, como é que eu usei? Como é que você usa uma coisa sem conhecer? Então esses 3 pecados ninguém vai me acusar. Eu não quero dizer que eu sou santo não. Todo homem é pecador, tá? Todo homem tem suas falhas, suas imperfeições, seus pecados, suas fraquezas. Mas droga, dinheiro, droga, cigarro e cerveja, lixo para mim, nunca pequei com isso, graças a Deus. Então, meu irmão, as formas de disciplina, esse dedo aqui é igual esse irmão que bebeu um copo de cerveja. Ele achou que era grave, que ia morrer, que ia para o inferno. Aí o pastor, não, meu irmão, eu vou orar por ti e você segue a vida normal. Mas eu não vou pegar um ano de disciplina porque eu bebi um copo de cerveja. Pastor, não. Eu já orei aqui, Deus já te perdoou. Vai em frente, vai e não peques mais. O segredo é que Jesus falou, vai e não peques mais, entendeu? O segredo do pecado é o seguinte, todo homem peca. Quem vem dizer que é santo aqui é um mentiroso. Pastor Josiel, você é santo? Não, sou pecador. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso e pecador. A Bíblia diz, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Só que existe 2 tipos de pecado, o pecado de natureza e o pecado de morte. Pecado de natureza, todos os dias nós pecamos, natureza adâmica. Pecado de morte é prostituição, vício, cigarro, droga, morte, homicida, briga e muita mais. Tá? Então é o seguinte, meu irmão, o irmão que bebeu um copo de cerveja, vai e não peques mais. Mas ele adulterou, ele confessou, pediu perdão, vai e não peques mais. A igreja tem uma mania de condenar, aquele irmão ali é um pecador, vai para o inferno. Meu irmão, mas ele já pediu perdão para o pastor, ele já pediu perdão para a mulher dele, já pediu perdão para Deus, ele já está orando. Para que vai condenar? Uma ovelha de perna quebrada precisa de mais de ajuda do que a ovelha normal.
A disciplina como forma de restauração. A palavra... Então, meu irmão, a disciplina é igual o médico. Ele vai tentar restaurar a tua mão ou o teu pé que foi quebrado. A disciplina como forma de exclusão. Esse tipo de disciplina também é conhecido como cirurgia. Exclusão, meu irmão. Quando que se exclui uma pessoa? É o seguinte, ele é líder da mocidade, a mocidade tem 20 mulheres jovens e 20 homens. Essas 20 mulheres, esse líder da mocidade já teve relação com todas. Aí, meu irmão, tem que excluir esse safado. Fica comendo as ovelhas da igreja. Entendeu? Agora, se ele só teve um caso, mas foi uma vez, e arrependeu, e confessou, e parou, vamos restaurar ele. Mas não, todas as ovelhas da igreja ele quer comer. Que pastor é esse? Pastor foi feito para apacentar e não para apaucentar. Pastor tem que cuidar da ovelha e não comer a ovelha. Entendeu? Agora o pastor que come ovelha, meu irmão, não é pastor, é pastel. Tem pastor e pastel. Pastor é cheio do espírito, pastel é cheio de carne. Qual a diferença entre pastel e pastor? Pastor é cheio do Espírito Santo, pastel é cheio de carne. O pastor ele cuida da ovelha, o pastel ele come a ovelha. Aí dá uma exclusão, porque o pastor que tem relação sexual com todas as suas ovelhas tem que excluir esse cara. Ah, mas ele não pode mais visitar a igreja? Só visitar lá fora e sentar no último banco. Entendeu? Estragando a vida das ovelhas. Tem pastor que se relaciona com ovelha. Beijinho para cá, beijinho para lá, vamos para a cama, tira a roupa, consumiu. Até aí, se pedir perdão, tudo bem. Agora vai com uma irmã, com outra irmã, com outra irmã. Pegou todas as ovelhas. Eita, meu irmão, é lobo. Vamos para a conclusão. A aula está muito boa, mas vai ter a próxima lição. Se inscreva no canal e vamos para a conclusão. Nessa lição, vimos que o valor da disciplina cristã são diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também sempre tem um propósito de Deus em conduzir o cristão à forma do caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Um corpo que não cuida do seu corpo, ele é relaxado. A minha mão está doente, está podre, com câncer, por que eu não vou no médico? Que corpo é esse que não se cuida? Quem quer o bem do seu corpo, vai no médico, passa remédio, se for possível amputa, opera, faz tudo. Todo corpo quer ver o bem dos membros. Toda igreja quer ver o bem dos membros. Então, conclusão. Pessoal, eu sou a favor da disciplina, mas não para matar. Tá? Preste bem atenção. O cara bebeu uma cerveja, fumou um cigarro só, bebeu um copo de cerveja. Você vai dar 1 ano para ele, você vai matar. Então, pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Mas tem graus de pecado diferentes. Ele bebeu um copo de cerveja, que é pecado. É pecado. Do meu ponto de vista, cigarro, cerveja e droga é pecado. Do meu ponto de vista, não. A Bíblia fala, não destrua o templo do Espírito Santo. A cerveja destrói, o cigarro destrói, a droga destrói. Então é pecado. Mas o grau de pecado é menos, porque ele só usou um copo de cerveja e se arrependeu e parou. Então, não precisa nem dar uma disciplina. Põe ele de joelho, ora para Deus perdoar e pronto. Agora, se ele não morou na carne, ora também e aconselha. Agora, se ele consumou o ato, quanto tempo de disciplina é um pecado sexual? Caiu em prostituição, fornicação ou adultério? Quanto tempo, no meu ponto de vista? Cada caso é um caso. Se ele está totalmente arrependido e ele se entregou primeiro antes de alguém pegar, não, foi pego no frago. Não, esse aí se entregou, se arrependeu, confessou para a mulher, ele está em todos os cultos, ele está dando dízimo, ele está dando oferta, ele está indo no culto, está indo nas orações, está indo na escola dominical, mostrou arrependimento, meu irmão. 6 meses está bom. 6 meses. Agora aquele que pecou, não confessou, pegaram ele no ato,
e ele ficou meio assim, e ele vai no culto só nos domingos, não mostra arrependimento. 1 ano para esse camarada aí, tá bom? Mas ora a Deus, é você que é o pastor da igreja, é você que coloca o tempo. Deus não coloca tempo, na Bíblia não tem tempo, é 1 mês, é 1 ano, na Bíblia não fala isso. A Bíblia diz assim: vai e não peques mais, porque na hora que a pessoa peca e confessa, para Deus está perdoado. Na Bíblia assim não tem 1 mês, 6 meses, 1 ano, na Bíblia não tem isso. O tempo quem dá é o pastor e a igreja, o ministério, tá bom? E mesmo se foi um pecado de adultério, mas se o pastor falou, ó, se a tua mulher te perdoou, ó pastor, eu confessei para ela, ela me perdoou. Então, você está arrependido? Estou arrependido. Então eu vou orar por ti e te perdoo também. Ali, meu irmão, já está ligado no céu. O resto é ver quanto tempo que ele vai ficar, ou se não vai ficar tempo nenhum, porque foi um caso só, foi uma vez só, ninguém sabe, não deu escândalo. Pecado em oculto se resolve em oculto. Pecado público se resolve em público. Tá bom? Que Deus abençoe. Essa é a lição 8, a disciplina na igreja. A próxima lição, lição 9. Se inscreva no canal, compartilhe essa aula nos teus grupos da igreja. Tá bom, pessoal? Lembrando vocês que quem quiser fazer o curso de teologia está aqui, ó. 20 livros é o curso básico. Tá? Se você comprar os livros, você ganha o seu diploma, carteirinha, credencial, histórico, ó. Tem anel de formatura de teologia também, tá bom? Tem o curso mestrado, para quem ainda nunca fez o curso mestrado, tá aqui, tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui a escola para vocês, ó. Aqui é o diploma que eu vou entregar pessoalmente para vocês. Se inscreva no canal, tá bom?